E este mês de dezembro eu li tudo e mais qualquer coisa. Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, espero que estejam a fazer boas leituras agora em janeiro, a começar bem o ano. Eu hoje venho falar-vos das minhas leituras de dezembro, que foram espetaculares. Eu li tudo o que tinha nos meus planos de leitura e ainda li mais um livro que não estava nos planos, portanto, mais perfeito não há. A maior parte dos livros que eu vos venho falar hoje já tem opinião aqui no canal, outros ainda não têm, mas os que não têm terão muito em breve. Como já perceberam, os esquemas dos vídeos mudaram um bocadinho por aqui, por isso alguns estão um bocadinho atrasados, mas eles vêm aí, portanto, podem esperar, eles vêm aí. Para todos vocês que vieram parar aqui de paraquedas no canal e que não me conhecem, eu sou a Ana, sejam bem-vindos e não se esqueçam de subscrever o canal. Aqui temos sempre vídeos novos sobre livros todas as semanas. Portanto, subscrevam, deixem um gosto se gostarem deste vídeo e se quiserem comprar algum livrinho, não se esqueçam que eu tenho links de afiliados na descrição do vídeo, para vocês não tem qualquer custo utilizá-los, mas sempre que fazem compras através deles estão a ajudar aqui o meu projeto a crescer e eu agradeço-vos muito, porque é mesmo muito importante e somos cada vez mais aqui juntos, sempre a discutir livros e a falar sobre livros, o que é ótimo. Então, sem mais delongas, vamos começar com a lista. Eu comecei o mês muito bem a terminar uma série e mais do que isso, era uma série que estava nos meus objetivos deste ano terminar. Eu tinha este livro no meu TBR para 2022. E estou a falar de House of Many Ways, da Diana Wynne Jones. Este livro é o terceiro e último volume da trilogia do House Moving Castle, o Castelo Andante, para todos vocês que conhecem o filme da Ghibli. Eu ando a ler esta série já há muito tempo e andava um bocadinho a adiar e finalmente li este terceiro e último. Gostei da leitura, mas não foi o meu preferido. Eu diria que este foi o que eu menos gostei de toda a série. Porquê? Porque não me liguei muito com a protagonista. Aqui, mais uma vez, nós temos uma história de fantasia juvenil. Esta autora escreve sempre um estilo muito fácil de acompanhar, mesmo para fantasia. E este livro conta-nos a história de Charmaine Baker. Charmaine é uma rapariga muito novinha que vai para a casa de um tio-avô, ou um tio-bisavô, que é mágico e que está muito doente. Então, o feiticeiro tem que ser levado para ser curado. E ela fica a tomar conta da casa. Acontece que ela não sabe nada sobre tomar conta de uma casa. Ela não sabe lavar um prato, ela não sabe cozinhar, ela não sabe fazer a cama, ela não sabe fazer absolutamente nada de nada e muito menos percebe de magia. E a casa do tio é uma casa muito estranha porque de facto é uma casa de muitos caminhos, como indica o título. E é uma casa muito confusa e com muitos caminhos e muitos deles nem sequer se sabe exatamente para onde é que vão dar. Esta é uma história, obviamente, que faz parte deste universo. Voltam a aparecer aqui personagens do primeiro livro, voltam a aparecer personagens do segundo livro e para mim esses foram os melhores pontos. No final, eu gostei da leitura, não foi a minha preferida e, sinceramente, eu acho que foi um bom final para a série. Havia aqui pontos de abertura para continuar, mas eu acho que a série ficou bem terminada aqui e apesar de não ter sido uma leitura de 5 estrelas, foi uma leitura em que eu me diverti, que apreciei e fiquei muito contente por cumprir este objetivo de terminar esta série. A seguir, e para um desafio que estava a decorrer aqui em dezembro da Niji TV, que era Japão 2022, basicamente ler autores japoneses ou histórias passadas no Japão. Eu li aqui o Antes que o Café Arrefeça, de Regresso a Tóquio, de Toshikazu Kawaguchi. Eu li o primeiro livro deste autor quando saiu e fiquei encantada e tinha que ler esta sequela e a sequela foi tão ou mais maravilhosa que o primeiro, eu ainda gostei mais deste. É um livro espetacular, muito simples, mas também muito maravilhoso. Também tenho a opinião aqui no canal se quiserem saber um bocadinho mais. Tem tanto do primeiro como do segundo. De diferente, temos que neste livro há um esquema das personagens logo no início, que foi algo que eu acho que não referi na opinião, para percebermos como é que as personagens se interligam todas. E eu, quando estava a fazer a edição deste vídeo, descobri uma coisa. O primeiro livro desta série tem filme, tem uma adaptação que, pelo trailer, me parece estar muito boa. Pesquisem, vale a pena ver no YouTube o trailer, pelo menos. Parece estar mesmo muito fiel e eu estou muito curiosa para ver. Depois, uma leitura espetacular e super rápida foi o Fangs, da Sarah Anderson. Esta é a mesma autora de Sarah Scribbles, essa coleção. E esta é a história de uma vampira chamada Evie que se apaixona por um lobisomem. E é só isto. Então nós temos as primeiras páginas, ela a conhecê-lo, a ficar interessada, e depois temos, dia a dia, cada cenário, cada situação
do relacionamento dos dois. Ou seja, como é que um lobisomem e uma vampira se relacionam? Como é que isso funciona? É possível manter esse tipo de relação? Quais são os pontos altos e os pontos baixos? Temos todos aqueles estereótipos dos vampiros e dos lobisomens, do alho, da luz do sol, tudo aqui de uma forma tão simples, mas tão cómica. Eu devorei este livro, não conseguia parar de ler, adorei a leitura, fiquei maravilhada. Achei que foi muito curto, mas na verdade acho também que acabou no sítio certo, e se fosse mais longo possivelmente seria um bocadinho secante, um bocadinho repetitivo talvez, mas vale a pena. Cada página é deliciosa, as ilustrações são muito simples, mas maravilhosas. Eu gostei mesmo muito, é super original, um bocadinho nonsense, mas que para mim fez todo sentido, que é um bocado irónico. Depois, parti aqui numa onda de leituras mais curtas, e o livro que li a seguir foi A Lenda do Cabeço do Outeiro dos Riscos. Também tenho opinião aqui no canal, é uma história de uma lenda passada aqui na minha terra, aqui em Valdecambra, mas numa freguesia chamada Cepelos. É uma lenda que eu não conhecia e que gostei muito da partilha, e gostei muito da forma como trouxeram isto para crianças, como adaptaram e como preservaram aqui a memória desta lenda. Foi uma leitura sem dúvida muito interessante. O primeiro livro que eu li em dezembro e que não estava nos planos de leitura foi o Bright Winter Lights, exatamente, acho que é assim, que é da Liz Maverick. Este foi um audiobook natalício. Eu estava à procura de uma coisa muito leve, muito rápida, queria mesmo uma coisa curtinha e que me ajudasse a entrar um bocadinho no espírito de Natal. Então estes livros são exatamente como aqueles filmes do Hallmark, aqueles que dão na altura de Natal, assim o dia todo, estão sempre a dar, a gente liga, então dá um, esse dá outro, esse dá outro, aqueles super previsíveis, super românticos, super fofos, mas que nos deixam um sorriso, nos deixam descontrair, mas que no final não são nada de extraordinário. Então, eu peguei neste livro porque o ano passado, acho que foi o ano passado, li outro da mesma autora, que se chamava Eight Winter Nights, penso que assim. E eu gostei bastante da escrita da autora, gostei da história, achei muito interessante. Apesar de se passar no Natal, é muito focado no Hanukkah, portanto eles não celebram o Natal, mas sim o Hanukkah. E como eu tinha gostado da autora, ele estava gratuito no Audible, eu pensei, olha, por que não? Uma coisa rápida, fofa, romântica, às vezes é tudo que nós precisamos. E qual foi a minha surpresa em perceber que este livro é um companion do primeiro, ou seja, no Goodreads eles não estão listados como série, mas aqui entram personagens do primeiro, entram as personagens do primeiro, o que é que lhes aconteceu, e são amigas destas personagens que aparecem neste segundo. Este livro conta a história de Sarah e de Adam, e Adam é um bilionário, sim, um homem todo bonito, todo rico, muito boa aparência, muito boa pessoa, aquilo tudo que nos livros aparece, já estão a ver o tipo, não estão? Então, acontece que a mãe está sempre a chateá-lo, quando é que ele se casa, quando é que ele arranja uma boa rapariga judia, e ele, em desespero, diz que neste momento já tem uma namorada e que é a Sarah. A Sarah é uma antiga amiga de infância, eles eram inseparáveis, tinham um grupinho de amigos inseparáveis, estão sempre juntos, davam-se sempre muito bem. Mas quando o Adam e a família se tornaram ricos e se distanciaram, houve ali uma quebra, eles romperam todas as relações. Na perspectiva da Sarah, eles tornaram-se muito snobs, nunca mais os convidaram para nada, meteram-nos muito à parte e os amigos ficaram muito magoados com isso e acabaram por romper relações. Ora, neste início da história, o Adam vem falar à Sarah, conta-lhe exatamente o que é que se passou com a mãe e disse que namorava com ela e pede-lhe, por favor, para ela se fazer passar por namorada dele até à festa do Hanukkah. Claro que nós já sabemos que todas as histórias em que eles fingem ser namorados, a gente já sabe o que é que vai acontecer, não é? Por acaso é um trope, um estilo que eu gosto bastante de ver, quando eles fazem este fake dating, não é? Como eles dizem em inglês, quando eles fingem ser namorados, que já sabemos que depois as coisas se transformam um bocadinho em realidade. Então aqui nós temos antigos amigos que passaram a inimigos e que agora passarão eventualmente a amantes. Temos esta questão de haver erros do passado que acho que a autora abordou muito bem. Eu estava à espera que fosse qualquer coisa ali pelo meio de falta de comunicação, qualquer coisa de caras muito óbvias, mas na verdade a autora conseguiu resolver ali a situação muito bem, conseguiu pôr uma coisa que não foi simplesmente de um lado um acontecimento, conseguiu pôr problemas dos dois lados, conseguiu muito explorar isso. O audiobook estava muito interessante, era narrado por um rapaz e por uma rapariga. Gostei muito, foi muito fofo, romântico e lá está, foi uma boa surpresa encontrar as personagens do primeiro livro aqui, um bocadinho de tempo depois e perceber o que é que de facto lhes aconteceu. E isso foi
simplesmente ótimo. Devo salientar que houve um probleminha com o audiobook que me deu uma certa comichão, que foi... eles tinham uma amiga em comum chamada Tamara e um dos narradores, a rapariga, dizia que ela era a Tamara e o rapaz dizia que ela era a Tamara. Ou seja, eles podiam ter acordado como pronunciar o nome das personagens, porque era um bocadinho estranho nos capítulos dizerem a Tamara fez isto, a Tamara fez aquilo, e noutros eles dizerem a Tamara fez isto, a Tamara fez aquilo. Podiam ter ajustado um bocadinho. Mas pronto, pormenores, diverti-me e gostei da leitura. Depois, outra leitura que eu achei que ia ser leve, descontraída, fácil de ler, eu peguei no Quando Danças com o Coração, da Nicola Yoon. E este livro foi de facto leve, foi muito fácil de ler, mas partiu o meu coração em mil pedaços. Foi uma leitura que me deixou muito triste e ao mesmo tempo com uma visão diferente da vida. Esta é a história de uma outra rapariga que se chama Yvette e que também se chama Ivy no livro, também é o nome pelo qual a tratam, o que foi engraçado ler 2 livros seguidos com uma protagonista chamada Ivy. Mas ela está a passar um mau bocado porque os pais estão a separar, o pai traiu a mãe e ela já não acredita no amor. E está-se a desfazer de montes de livros dela quando acontece algo muito estranho e ela de repente ganha o poder ou a capacidade de conseguir ver a relação das pessoas. Quando vê alguém beijar-se, ela vê o passado, ou seja, como é que eles iniciaram a relação, como é que a relação se desenvolveu e vê também quando é que a relação vai terminar. O que, obviamente, é um bocadinho assustador e perturbador e ela, de repente, percebe que não há uma única relação à volta dela que dure. Não encontra sequer uma que dure. Todas elas terminam. E então este livro é muito à volta do que é, de facto, o amor e se vale a pena viver um verdadeiro amor, se não. É um livro que traz aqui montes de questões, é uma leitura maravilhosa, de facto muito fácil de ler, com capítulos muito curtos, mas muito de nos deixar a pensar e bastante triste também. Todos os livros desta autora são muito surpreendentes e este não foi exceção. É mesmo uma leitura incrível que eu recomendo. Depois, uma leitura que não estava no meu TBR, não estava nos meus planos para este mês, eu li A Noite Estrelada, de Jimmy Liao. Este autor é maravilhoso. Eu li O Peixe que Sorria o ano passado, penso eu. Já terá sido há 10 anos, eu acho que foi o ano passado. E adorei, fiquei fã deste autor e este livro foi imediatamente 5 estrelas, como eu acharia que seria. É uma história maravilhosa, conta a história de uma rapariga que vivia com os avós no campo e depois volta a casa para a cidade e tem todas aquelas coisas de ser jovem, de estar na escola, de ser diferente, de sentir-se que não se integra, de sentir-se que está à parte. Tem tantas camadas e é uma história narrada assim com estas ilustrações maravilhosas. Este autor e ilustrador é fenomenal e é uma história mesmo lindíssima, como só este autor consegue fazer. A maior parte das páginas só tem 1, 2 frases e é uma história em que as imagens contam tanto ou mais do que o texto em si. Vale mesmo muito a pena ver e também já tenho opinião no meu reading vlog aqui do canal, eu vou deixar aí nos cards. Continuando com leituras leves, eu li o Oddball, da mesma autora do Fangs. Esta é da coleção da Sarah Scribbles. Eu tenho o resto da coleção, este é o quarto. E eu gostei muito desta leitura, é daquelas leituras muito leves. Esta autora explora sempre o mito da idade adulta, ou seja, todos nós somos adultos e responsáveis. Um adulto é responsável, um adulto tem que cumprir isto e isto, e um adulto é assim. E obviamente que nenhum de nós é assim, todos nós fingimos muita coisa, todos nós temos na mesma as nossas maneiras de ser, todos nós temos os nossos problemas e os nossos complexos, e a autora explora muito isso, explora também o facto de ser mulher, neste livro também explora o ser artista. São sempre histórias ou vinhetas que nos fazem pensar. Neste caso, eu acho que já é um bocadinho mais do mesmo, acho que a coleção funciona como um todo, e este aqui eu achei simplesmente uma parte de todo e não me trouxe assim nada de novo nem de extraordinário neste em particular, mas não sei se é por a coleção também já ser bastante longa e eu ter lido todos os outros que já não fui capaz de ficar assim tão surpreendida e achar isto tão uau, mas a verdade é que gostei muito da leitura, estava à espera se calhar de mais qualquer coisa, mas se calhar é mesmo por eu já ter lido tudo desta altura. De qualquer das formas eu gostei e serviu o propósito que era rir-me um bocado, pensar um bocado e descontrair.
E o último livro que eu li e terminei no mês de dezembro acompanhou algumas destas últimas leituras, mas foi O Império Final, de Brandon Sanderson. Este senhor calhamaço, este livro que eu andava há imenso tempo a dizer que queria ler. Este livro que estava na minha estante, vamos espalhar vergonha, desde 2016. É verdade. E eu ainda não tinha lido. Na minha defesa, eu fiquei, não, eu vou comprar o resto da série, que é para ter aí tudo, para ler seguido. E sim, entretanto, comprei o resto da série, continuei sem o ler e fui adiante por causa do tamanho. É um livro bastante grande, com um tipo de letra bastante pequenino, sempre assim muito compacto. E esta é uma alta fantasia. Este livro conta a história de um império chamado Império Final, que é governado por um senhor soberano há 1000 anos, e neste império existe magia, e essa magia é controlada através do poder de metais. E nós temos o Kelsier, que é um Mistborn, que é o nome da série, um nascido das brumas. Basicamente quer dizer que ele, em vez de ter o poder de um metal em específico, consegue controlar todos os metais, que é uma coisa muito, muito rara. E no início da nossa história ele conhece a Vin, que é uma ladra muito novinha, tem 16 anos, salvo erro, e ele percebe que ela também é uma nascida das brumas, apesar dela não o saber. E então ele acaba por a recrutar para um novo golpe que ele está a dar, que é nada mais, nada menos do que derrubar o Império Final. Esta é a premissa do livro, mas o livro é muito mais que isso, desenvolve imenso, temos montes de personagens super interessantes, a forma como o autor narra a história é incrível, mas, mais uma vez, eu falo deste livro durante o meu reading vlog, durante o meu vlog de leitura, que já está aqui no canal, se quiserem saber mais sobre o que é que eu achei, ou se me quiserem acompanhar na jornada de ler este livro, ir partilhando o que achei, podem ir lá, está lá, tudinho. Eu já estava à espera de adorar este livro e, de facto, adorei o livro. Eu lembro da Joana Gabriel dizer que o leu em 2 dias. Eu não li em 2 dias, mas eu diria que a última metade do livro eu li em 2 dias, sim, sem sombra de dúvida. A certa altura, quando aquilo engrena, quando aquilo cola, nós não conseguimos largar. Eu só queria ler e saber o que é que vai acontecer. É um ritmo que nos vicia, é uma história que nos deixa colados e eu estou ansiosa por ler o próximo. E sim, este foi um livro 5 estrelas, foi um que saltou imediatamente para os meus favoritos e, mais do que isso, foi uma forma espetacular de terminar o ano. Digam lá se não foi. E faltou-me dizer que grande parte destes livros foram para o desafio do Christmas in the Book, da Isa e da Tita. Este foi para um livro recomendado por um booktuber. E mais, o que é que eu incluí? Este foi para livros sobre famílias, porque este explora as relações, explora o divórcio dos pais dela, explora a relação dela com a irmã, com a mãe e com o pai. Achei muito adequado. Este foi para as cores da minha árvore de Natal, porque a minha árvore de Natal é maioritariamente decorada de vermelho. Tem algumas coisitas lá douradas, mas é maioritariamente de vermelho. Este foi também, além do desafio do Japão, para a categoria de um sítio onde gostarias de passar férias de Natal. Eu adoraria ao Japão, não necessariamente no Natal, mas por que não? Não vejo motivo para não ser lá. E para a categoria do livro passado no Natal, eu incluí então o Bright Winter Lights, que li em audiobook, como já referi. E é isso, pessoal, foram estes os 9 livrinhos que eu li durante o mês de dezembro. Digam aí em baixo que livros é que leram no final do ano, se cumpriram os vossos objetivos, se não, se houve algum livro em especial que vos cativou o coração, que deram 5 estrelas, partilhem comigo porque eu adoraria saber. Não se esqueçam então de deixarem um gosto neste vídeo, de partilharem com todos os vossos amigos e subscrever o canal se não tiverem feito. E eu vejo-vos a todos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!